O que é o Linux? O Linux é um sistema operacional assim como o Windows e o macOS, que possibilita a execução de programas em um computador e outros dispositivos. O Linux ele pode ser livremente modificado e distribuído, pois tem o código aberto, diferente do Windows e do macOS que você precisa pagar para possuí-los. Um sistema operacional é o software que gerencia diretamente os recursos e o hardware de um sistema, como CPU, memória ou armazenamento. O sistema operacional intermedia a comunicação entre as aplicações e o hardware, conectando todos os seus programas aos recursos físicos que executam as tarefas. Pense no sistema operacional como se fosse um motor de carro. Ele pode até funcionar sozinho, mas só teremos um carro se ele estiver conectado à transmissão, eixos e rodas. Se o motor tem algum defeito, o resto do carro ele não funciona direito. A história do Linux. Linus Torvalds começou a trabalhar no Linux como um substituto ao sistema operacional Minix, enquanto estava na Universidade de Helsinki, lá na Finlândia. Torvalds reconheceu o trabalho realizado no projeto GNU em 1983, que tinha a intenção de criar um sistema operacional completo e compatível com o Unix, que consistia inteiramente em um software livre, e apontou o GNU como um modelo de distribuição. GNU é um projeto que tem como objetivo criar um sistema operacional totalmente livre, com código-fonte disponível aos programadores e sem custos. No entanto, o trabalho no GNU não tinha terminado no momento em que Torvalds buscava um substituto para o Minix, o que o levou a desenvolver um kernel de sistema operacional alternativo chamado Linux. Aí ele fez a mistura do nome dele, Linus com Unix, ficou Linux, muito criativo, né? O que é o kernel? Kernel, em poucas palavras, é a matriz de qualquer sistema operacional. Em uma tradução literal do termo, kernel significa núcleo, reforçando sua importância no gerenciamento de informações e processos. Sem um kernel, nada funciona, seja um computador ou qualquer outro dispositivo que utilize um sistema operacional robusto, desenhado para atender às necessidades dos usuários. Afinal, o kernel ele é inicializado assim que o dispositivo ele é ligado, realizando sua função de reconhecer, acionar e otimizar a utilização das peças físicas do computador, garantindo o máximo de desempenho. O kernel Linux é o principal componente do sistema operacional Linux. Em termos gerais, o kernel é um código de software que serve como uma camada entre o hardware e os programas principais, executados em um computador ou um smartphone, seja lá qual for o dispositivo. O kernel Linux é usado por distribuições Linux junto com ferramentas GNU e bibliotecas que interagem com ele. Essa combinação às vezes é chamada de GNU/Linux. Portanto, Linux é apenas um kernel, mas o termo Linux é muito mais comumente usado pelo público e pela mídia e serve como um termo genérico para sistemas que combinam esse kernel com software de várias outras fontes. Centenas de distribuições Linux para você escolher. Quando dizemos Linux, não estamos falando de um sistema em particular, mas de centenas de variações, cada uma com as suas características próprias. O mesmo acontece com o Windows. Temos instalado em nossas máquinas o Windows 7 ou o Windows XP, e ambos se referem a um sistema operacional da Microsoft, porém ambos possuem suas diferenças. Enquanto o Microsoft Windows atual conta com menos de 20 versões, o Linux possui nada menos que 1000 variações, também conhecidas como distros, cada uma com o seu conjunto de softwares e configurações para baixar, instalar e testar até você escolher a que atenderá melhor às suas necessidades. Mas não se preocupe, você não precisa testar todas elas. Aqui eu vou mostrar as 8 mais utilizadas: Ubuntu, Linux Mint, Debian, OpenSUSE, Fedora, Gentoo, Dream Linux e o CentOS, que é o mais utilizado aí nas empresas de hospedagens, inclusive na Inova Provedor. O Linux ele está em todo lugar. O desenvolvimento do sistema operacional Linux contou com a colaboração de milhares de desenvolvedores desde então, e novos aplicativos foram adicionados que permitiram o uso dos sistemas nos mais diversos dispositivos e afins. O Linux está em praticamente todo lugar.
O roteador da sua casa, por exemplo, muito provavelmente utiliza Linux, assim como o codificador da sua TV a cabo. A internet, em grande maioria, é sustentada por servidores com o sistema Linux e outras soluções sob licença GPL. Softwares dominantes como o servidor web Apache, como os de empresas de hospedagem, DNS Bind, linguagem de programação PHP, Java, JavaScript, banco de dados MySQL, PostgreSQL e tantos outros são outras soluções sob licença GPL, preferencialmente executadas em sistemas Linux, e o que fazem a web ser o que conhecemos hoje. Facebook e Netflix rodam em Linux, assim como a nuvem computacional AWS. O sistema operacional Android é baseado em Linux e de forma tão íntima que muitos o consideram como Linux. Em um mundo digital dominado por software livres, não se discute mais o uso do Linux. Ele está presente em nossas vidas de uma forma ou de outra. Você pode até se especializar-se em uma ferramenta proprietária, mas certamente irá se deparar com Linux em algum momento da sua carreira. E você sabia que o Linux é vital para o ecossistema da internet? Que a maioria dos aparelhos que se conectam à internet ou são automatizados utilizam Linux? Muito bacana, né? Então, se vocês tiverem dúvida, coloque aqui nos comentários e até o próximo vídeo, pessoal.